Pelo jogo de ida das semifinais, Goiás visita o Anápolis no Jonas Duarte e no vídeo de hoje quero comentar sobre a provável escalação do Guto Ferreira, novamente mudando no time após esse revezamento na disputa das quartas de finais contra o Goiânia, um jogo também na Copa Verde diante o Brasiliense e qual deverá ser a formação ideal, a principal nesse momento, contando com seus jogadores importantes até aqui na temporada. Será que o Palácios pode chegar no meio de campo ou na ponta direita? O Diego Gonçalves permanece no time titular, o Sidmar é banco de reservas nesse time. Enfim, quero conversar com vocês nesse vídeo de hoje, trazer as informações desse bom time do Anápolis, treinado pelo técnico o Cláudio Vinck, e também o histórico desse confronto tradicional aqui no futebol goiano entre Anápolis e Goiás. Esses serão os principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Lembrando, nesse jogo você pode palpitar lá na Sorte Golbet, casa de apostas esportivas com todas as cotações nesse final de semana para os jogos do Campeonato Goiano. Além disso, do nosso estadual, amanhã, no domingão, por exemplo, você pode palpitar em várias partidas no Campeonato Paulista, como por exemplo entre Corinthians e Ituano. Uma vitória do Corinthians em casa está pagando R$ 1,27 a cada real apostado. Teremos também um empate a 3,78 e uma vitória do Ituano fora 7,60. Red Bull Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto, com a vitória do Bragantino em casa 1,37, um empate 3,88 também. E na Premier League, ótimos jogos, inclusive pela briga na liderança, Fulham e Arsenal, com a vitória do Arsenal fora pagando 1,49, West Ham e Aston Villa, uma vitória do West Ham em casa pagando 2,04, Manchester United e Southampton também, e várias outras partidas, não só aqui no Brasil, mas também no futebol do interior. Esse jogo entre Goiás e Anápolis e Goiás, você também encontra lá na Sorte Golbet, o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje, primeiramente fazendo uma correção. O técnico do Anápolis é o Carlos Vinck, não o Cláudio Vinck, O Cláudio, ele é o lateral direito, ex-internacional, Vasco, atualmente está em Portugal. Enfim, apenas esse recado. Bora começar aqui pelo lado do Goiás, que vive um momento de várias decisões. Nesse sabadão teremos esse jogo de ida às 6 horas da tarde, da noite, como preferir, no estádio Jonas Duarte, a partida de ida das semifinais do Campeonato Goiano, principalmente essa importância de garantir a sua vaga na decisão e, consequentemente, a conquista na vaga da Copa do Brasil do ano que vem. Na próxima semana, o duelo contra o Águia de Marabá, ainda no meio de semana também, e voltando essa partida da semifinal diante o Anápolis. Na outra semana ainda, ou seja, daqui 2 semanas, outro confronto decisivo contra o Brasiliense, a partida de volta das quartas de finais da Copa Verde. Então, só decisão, duelo de mata-mata, é diferente, por exemplo, do que a gente encontra no Campeonato Brasileiro, onde são partidas seguidas nos pontos corridos, não tem aquele fator de decisão de mata ou mata, mas ainda assim seguindo esse fator importante. Logo no começo do ano, o time tendo que passar por algumas provas. E isso sim é importante, apesar do nível técnico diferente, essas equipes do Campeonato Goiano, Copa do Brasil nas primeiras fases e também na Copa Verde, já é um bom indício, um sinal de como esse time pode comportar na Série A do Campeonato Brasileiro. Para essa decisão do sábado contra o Anápolis no Jonas Duarte, Guto Ferreira conta com todos os seus jogadores, o que já é um bom começo da gente pensar, por que não, abrir uma vantagem nesse jogo de ida das semifinais. Uma provável escalação aí do Goiás eu colocaria basicamente em relação às principais mudanças. Acho, quase tenho certeza que o Palácios vai entrar nesse time titular, seja no meio de campo ou na ponta direita. Por que eu coloco ele com essa dúvida, talvez no meio de campo? Porque o Cauã, ele realizou os 2 últimos jogos do Goiás sendo titular. O Cauã, que na minha visão é sim um jogador importante, bom, deve sim ser titular, mas ele participou dos primeiros minutos, iniciando o jogo contra o Goiânia, um duelo basicamente definido na Serrinha, e também contra o Brasiliense na Copa Verde, acabou saindo só no segundo tempo, ali por volta dos 15 minutos. Então, o Diego Gonçalves, que na teoria seria um outro jogador a ser substituído pelo Palácios na ponta direita, o Diego não vem entregando nada, basicamente nessa atual temporada, ele não participou de nenhum desses 2 compromissos. Então, fico na dúvida se o Guto Ferreira vai manter o Diego Gonçalves e colocar o Palácios no meio, ou permanecer com o jovem Cauã no meio de campo e na meia direita, aí sim atuando com o Palácios. A provável escalação eu colocaria basicamente com o Tadeu no gol, Apodi na lateral direita,
Dois zagueiros, o Lucas Alter e também o Bruno Melo. E o Sidmar, onde que encaixa nesse time, né? Lateral esquerda com o Sander. Meio de campo, Felipe, Zé Ricardo e o Cauã ou o Palácios. Lá na frente, Vinícius, Nicolas e o Palácios ou o Diego Gonçalves. Como eu falei para vocês, eu coloco quase como certeza o Palácios dentro desse time, porque senão, pelo menos do banco de reservas, no duelo contra o Brasiliense, ele teria participado. Outra alternativa, por que não? A presença do Gabriel Novaes ali no ataque, é óbvio. Ele fez uma partida muito boa na estreia contra o União Rondonópolis. Contra o Goiânia ele ajudou, mas não foi tudo aquilo, as bolas, né, que caíram para ele não conseguiu ter a melhor definição. E diante do Brasiliense eu gostei, acho que eu daria uma nota 7 ali para ele. Fez um bom compromisso, correu e principalmente daquela outra opção pelas beiradas do campo. Outra questão também, os dois pontas jogando com Palácios e com Vinícius, a recomposição fica muito falha. O Diego Gonçalves também não tem uma grande marcação. Então eu acho que até o Campeonato Brasileiro o Goiás deverá sim mudar esse esquema tático. O Guto Ferreira não é aquele técnico que gosta de jogar só no contra-ataque. Ele já até havia mencionado isso após o duelo contra o Asa, onde o Asa ficou lá na frente, o Goiás tinha a única solução, o contra-ataque. Não é a principal característica do Guto Ferreira, mas dentro de um campeonato onde você tem outras 18 equipes com maior orçamento do que você, a tendência é que eles joguem com jogadores melhores, que tenham mais qualidade técnica, e aí sim você precisa fazer, teoricamente, o mais simples, a defesa, e aí sim buscando um contra-ataque. Vejo com uma boa alternativa a presença do Palácios e do Cauã no meio de campo, acho que pode dar certo também, assim como, por exemplo, Nicolas e Gabriel Novaes lá na frente pode ser uma outra alternativa para outra cara de jogo. Nesse duelo ainda contra o Anápolis, acho que está muito cedo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual seria as suas alterações em relação, por exemplo, aos últimos jogos, né? O Goiás mesclando bastante o seu elenco até aqui, nessa atual temporada, 16 partidas e todas as escalações diferentes em relação a outra, não tem nenhuma escalação igual do Goiás nesse começo de ano. Acho interessante, o time tem sim uma cara, vejo muita gente comentando que roda demais e os jogadores não se entrosam. Penso de outra forma, o Goiás terá que utilizar sim o seu elenco alternativo, jogadores reservas, entre aspas, por conta do cansaço durante a temporada. Então eles precisam sim se conhecer logo desse começo de ano. Acho que ainda estão entregando muito pouco esse elenco reserva, mas isso é uma conversa para outro vídeo. Falei mais sobre isso no vídeo de pós-jogo do duelo contra o Brasiliense na Copa Verde. Aí tem outro ponto aí também em relação a essa escalação, é sobre o Sidmar. Como que não deixa o melhor zagueiro do Goiás entre os titulares, né? Na minha visão, não tem como. Mas assim, se hoje fosse, vamos supor aí um jogo difícil, a estreia do Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense e Goiás, como que você não vai jogar com 3 zagueiros? Eu iria numa escalação Tadeu, Apodi, Lucas Alter, Bruno Melo pelo lado esquerdo e o Sidmar centralizado. Sander na lateral esquerda. Então aquela dobradinha Bruno Melo e Sander combina muito bem. Meio de campo Felipe, Zé Ricardo e o Cauã ou o Palácios. Lá na frente o Vinícius e o Nicolas. Como eu falei para vocês, é interessante sim você ter 3 atacantes, pelo menos 2 ali de maior velocidade, mas com a volta do Dieguinho, acho que é um jogador que pode agregar principalmente no meio de campo. Ele dá essa explosão na ponta direita também, na ala direita, né? O Apodi pode dar essa alternativa lá na frente e, na minha visão, em um jogo muito difícil, não quer dizer que o de hoje contra o Anápolis será fácil, nada disso, mas em um nível de Série A de Campeonato Brasileiro, acho que o Goiás não tem outra alternativa a não ser jogar com o Sidmar. O Lucas Alter e o Bruno Melo, eles vêm bem até aqui na zaga, mas eu penso que com esses 3 zagueiros, o Goiás ficaria mais bem postado dentro de campo. A característica do Guto Ferreira é de usar bastante os seus alas e desta maneira daria muito mais liberdade para o Apodi na ala direita. Enfim, apenas uma minha visão aqui, não só observando esse jogo de agora, a gente como torcedor obviamente quer ganhar todas, mas visando lá na frente também, acho que pode ser uma boa alternativa. Por outro lado, a gente tem que olhar também o rival, o Anápolis, que vem fazendo uma campanha impecável, nota 10 aí para o Anápolis nestas últimas temporadas, né, mostrando sempre uma ótima organização e tomara que em breve possa estar, por que não, na Série C, no mínimo, né, do Campeonato Brasileiro. Tem a Série D do Campeonato também nessa atual temporada de 2022 e 2023 e para o ano que vem, em 2024, também a sua vaga garantida com o técnico, o Carlos Vinck. Muito bom treinador, né, que nesta partida contra o Goiás deverá ter algumas novidades. Eu fico ali na dúvida em relação, por exemplo, à ponta esquerda, entre o Lion ou o Tito. O Tito já mais experiente, acho que deve ganhar essa posição
no ataque nesse jogo dentro de casa. Uma provável escalação eu colocaria com o goleiro o Wellerson no gol, lateral direito com o Fábio, zagueiros Igor Matheus e o Rafael, ou o Tibúrcio, e lateral esquerdo com o Davi. Meio de campo Vinícius, Eliezer e o Ariel, camisa 10 muito bom de bola. Lá na frente o Vandinho, de muita velocidade, o Gonzalo, centroavante, fica mais centralizado, e na ponta direita ou na ponta esquerda, né, vai depender da formação, o Lion ou o Tito. Essa escalação do técnico, o Luiz Carlos Vinck. Acho muito bom, é um time que assim, lá no começo do campeonato eu já até havia observado isso. Os nomes da defesa, eles são menos conhecidos. Até naquele momento falei, é uma das zagas, como posso dizer, com menos experiência aqui dentro do futebol goiano. Os dois laterais muito jovens, os dois zagueiros que, se eu não me engano, jogaram muito tempo no futebol gaúcho, então a gente não tinha aquela visão do que eles poderiam entregar por aqui. Mas no meio de campo e do ataque, aí sim jogadores mais conhecidos que têm também essa experiência no Anápolis. Foi uma combinação muito boa, um time muito bem organizado que usa principalmente os seus atacantes, né? O Vandinho é muito bom de bola, jogador que corre bastante, né? No jogo contra o Atlético, se eu não estiver enganado, que eu assisti alguns minutos daquele duelo, estava jogando na ponta esquerda. O Gonzalo é um centroavante de mais de 2 metros de altura, né? Muito perigoso na bola aérea. E o Ariel também, que é um meia, ele fica entre centralizado, um meia direito também, aparece bastante dentro da grande área, muito bom de bola também. E o Fábio, lateral direito do Anápolis, também curti, é um jogador jovem, inclusive nas indicações do Campeonato Goiano para o Goiás ficar atento, eu coloquei esse jogador. Então essa provável escalação, o Anápolis que não perdeu para ninguém da capital, né, nessa temporada de 2023, se eu não estiver muito enganado agora. Contra o Vila Nova, eliminou agora nas quartas de finais, né, empatando em casa e vencendo fora. No jogo da fase de grupos, empatou com o Vila lá no estádio Jonas Duarte em 1-1. Contra o Goiás, um empate 1-1 também no estádio da Serrinha, e contra o Atlético venceu no Antônio Ascioli, né, por 2-1 também, uma excelente partida do Galo naquela ocasião. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Goiás tendo mais um Galo agora pela frente, né? Na última vez foi o Goiânia, agora o Galo da comarca, se eu não estiver enganado, que no caso é o Anápolis. Quero saber a sua avaliação dessa escalação, qual seria também os seus 11 titulares para esse compromisso, o que pode mudar, e eu não vejo uma postura diferente. Acho que o Goiás deve sim ir para cima e buscar pelo menos uma vantagem inicial nesse campeonato goiano, nessa disputa da semifinal. Obviamente, só de você não perder, você já está um passo à frente. Mas com tantas decisões, o Goiás principal teve tempo para trabalhar esse jogo contra o Anápolis, então espero sim uma vitória lá no Jonas Duarte. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. O seu palpite você pode dar lá na Sorte GoBet também, nossa parceira aqui do canal. Só para passar rapidamente o histórico desse confronto: 161 jogos com 80 vitórias do Goiás e 47 do Anápolis, além de 34 empates. O último compromisso lá na Serrinha, né, o empate em 2023 por 1-1, e no Goianão do ano passado, uma vitória do Verdão no estádio Jonas Duarte, 1-0, gol do Pedro Raul, após uma cobrança de falta do Elvis. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera! E o pós-jogo aqui também você vai assistir nesse sabadão ainda aqui no nosso canal.